Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa discussão de caso clínico da nossa Sociedade Brasileira do Estudo da Dor e do nosso Comitê de Dor Neuropática. Hoje nós vamos discutir um caso com os nossos colegas aí do Comitê de Dor Neuropática, a doutora Cecília, que está no Rio de Janeiro. Boa Boa noite, noite. Cecília, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá joia. A doutora Aline também está aqui com a gente. Boa noite, Aline, tudo bem? Só liga o microfone, Aline, tá? Boa noite. Boa Deu? noite, tudo Oi, jóia? Dri, Deu tudo Cecília. certo. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui no sul, tá bem frio aqui hoje, mas vocês aí estão mais quentinhos. Então, o nosso objetivo aqui é uma discussão de caso, né? Então, aproveitem aí quem para participar junto com a gente, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, a discussão é livre, então, o tempo inteiro que vocês quiserem aí mandar uma conduta ou perguntar alguma coisa, fazer algum questionamento, vocês ficam bem livres para isso, né? Então, eu acho que vamos começar, né? Que a gente começa a discutir. Então, é um caso clínico do nosso Comitê de Dor Neuropática. É uma paciente de 71 anos, do sexo feminino. Essa é uma paciente, ela foi encaminhada ao nosso ambulatório de dor universitário aqui, então é um ambulatório de SUS, tá? Pela equipe de cirurgia vascular. E a queixa dela, principal, era dor em panturrilha esquerda. E ela tinha uma escala visual numérica de 8. Então, a gente já fica mais tranquilo quando a vascular encaminha, né? Quer dizer, de dor em panturrilha, não é uma coisa aguda. Então, a gente sabe que já foi investigado tudo aí da parte vascular. E o relato dela, de história passada, ela teve uma TVP em membro inferior esquerdo, 3 episódios de TVP. O primeiro foi há 8 anos atrás, e o último episódio foi há 4 anos atrás, junto com uma tromboembolia pulmonar. A partir de então, ela começou com dor em região de panturrilha esquerda. E aí era uma dor em tipo de queimação, né, em região de panturrilha esquerda, uma dor contínua, com uma piora noturna importante, e pela dor, ela só conseguia dormir com o uso de algumas medicações, que era alprazolam e zolpidem. Aline, a gente viu aí na queixa da paciente que ela tinha uma dor em tipo de queimação, né? Que é de característica de dor neuropática, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente algumas outras características que faz a gente pensar que é uma dor neuropática, que faz a gente pensar que é algum outro tipo de dor? Acho que não tem nenhuma característica patognomônica, né, que o paciente sinta, que fale, essa é dor neuropática, mas tem algumas características que fazem a gente pensar mais em dor neuropática. Então, dor em queimação, em choque, né, faz muita gente pensar que é dor neuropática, enfacada, às vezes o paciente fala que tem uma sensação de congelamento, né, em frio. Então, essas sensações fazem a gente pensar que o paciente tem uma dor neuropática. A queimação é uma delas. Mas lembrando que não é patognomônico, só por causa disso você não pensa que é uma dor neuropática, tem que ter outras características associadas, né? Uhum. Até mesmo tem muita gente que já classifica como alodínia e hiperalgesia como dor neuropática, né? Isso, não E não é bem, necessariamente. né? Não necessariamente. É sinal mais de sensibilização central, na verdade, do que propriamente a dor neuropática em si. Muitas vezes. Noturna, né, também. Sim. Também ela tinha uma dor. Os pacientes queixam bastante, né, dessa piora noturna. E o fator de piora dela... Oi? Pode falar. A gente piora com o frio, né, noturna e com a temperatura. Sim. Agora no inverno... E o fator de piora dela... Oi?
Falei, agora no sul você vai ver bastante com essa queda de temperatura, né? Algumas pioras de dor. Né? Aqui piora, a gente vê muito. E ela que achava muito que piorava a dor dela quando ela colocava o pé no chão pela manhã, quando ela caminhava e realizava atividades físicas. E o que melhorava? Elevar um pouquinho o membro, ela que tinha um pouco alívio, mas era pouco, e após usar a meia de compressão venosa. Porém, ela não conseguia fazer uso da meia de compressão venosa porque só tinha muita dor, tinha muita sensibilidade, né? Então, apesar de melhorar um pouco depois que ela colocava a meia, ela não conseguia permanecer com a meia por conta da dor, dessa sensação de aperto que ela tinha. De comorbidades, ela era tabagista, sobrepeso, hipertensa e com tromboembolismo prévio. Ela chegou usando sertralina, 50 mg, xarelto, 20 mg dia, amitriptilina, 20 mg 2 vezes ao dia, enalapril, 10 mg, tramadol, 50 mg de 6 em 6 horas ou mais, e intercalado com paracetamol mais codeína. Quer comentar alguma coisa dessas medicações que ela chegou, Cecília? Na verdade, fez o controle aqui para trombose e aí associou a questão sintomática dela. Já tinha medicação para comorbidade anterior, né? E aí acho que eles tentaram abordar com o antidepressivo, até a questão do SUS me surpreende, até a sertralina, porque pelo menos aqui no Rio, em alguns lugares eles conseguem pegar a mitriptilina e não a sertralina, né? Então fizeram essa associação, talvez associasse um anticonvulsivante. Aqui para SUS, em alguns lugares, não todos, alguns lugares eles conseguem pegar a gabapentina, mais raro, mas é mais fácil pegar a amitriptilina, né? Então, talvez fizesse associação. E a questão do tramadol, sempre de pensar, quando você associa antidepressivo, de síndrome serotoninérgica, né? Então, talvez eu fizesse um antidepressivo e um anticonvulsivante, não sei, mas também quando a gente pega assim, né? Às vezes a pessoa já tentou e não se deu bem, então... Mas você já pensou em dor neuropática de cara, Breno? Pelas características dela, eu já tinha pensado em dor neuropática. Porque quando a gente conversa mais, né? Fica mais tempo ali com o paciente conversando, examina e tudo. Então, eu já tinha pensado já. E aqui, esse negócio, Cecília, muda muito de lugar para lugar, né? Por exemplo, aqui na minha região, o SUS, eu tenho cidades que eu atendo aqui, pacientes do SUS, que o paciente consegue pegar até pregabalina, consegue pegar duloxetina, consegue pegar venlafaxina pelo SUS. Tem lugares que ele não consegue, que ele consegue pegar gabapentina só, não consegue pegar... Ele só consegue pegar tricíclico, então triptilina, NOR... Mas isso é muito de Secretaria de Saúde, né? Então, como aqui a gente tem muitas regiões, então isso varia muito de lugar para lugar. Provavelmente essa aí comprava a sertralina, porque ela é de uma Secretaria de Saúde que, por incrível que pareça, tem medicações muito boas, mas sertralina não sei. Eu sei que nessa Secretaria de Saúde dela tem pregabalina, tem duloxetina, tem... Agora que eu vi, não né? me engano. Intercalando com codeína, tramadol e codeína. Chegou intercalando tramadol com codeína. É muito comum, né? É uma prática muito comum. Complicado. Que não é uma prática que é o correto, né? Você está usando aí 2 opioides, que na verdade um nem é tão opioide assim, eu não gosto muito. Até porque tem algumas pessoas que não metabolizam, né? A maioria das pessoas não... Maioria não, estão de 20% a 30% não metabolizam. Eu não gosto de usar muito, então não uso muito na minha prática codeína. Então, mas é uma medicação que é muito comum de dar no SUS. No SUS tem direto paracetamol com codeína. Às vezes não tem tramadol, mas tem paracetamol com codeína. Então, é uma prática bem comum, pelo menos que eu vejo daqui dos colegas que não são especialistas em dor, passando para os pacientes.
E fora que é difícil de começarem, por exemplo, uma metadona, às vezes numa dose bem mais baixinha, né? Mesmo o paciente chegando com uma dor muito intensa, é difícil realmente dos colegas, até porque, né, o pessoal vai se interessar por dor, geralmente já tem a sua especialidade, né? Então, muito mais à frente. Então, às vezes faz umas misturas, assim, que às vezes o paciente fica mais nauseado, mais, né, do que... E continua com dor, né? Continua com dor, exatamente. E precisando, de repente, associar remédio para dormir, porque não consegue dormir, né? Então, por dor, e aí acaba não tratando a dor e tem que tratar a insônia, né? Exatamente. Com dor. Às vezes a gente deixa de usar um opioide um pouco mais forte, que vai ter menos efeito colateral, né? No paciente. E vai controlar melhor a dor dele. Mas, enfim. No exame, o que ela tinha? Na inspeção, nada digno de nota, que me chamou a atenção. Não tinha edema, não tinha alteração de cor, temperatura, purificação. Marcha e força preservada. Sem alodínia, e ela tinha hiperalgesia ao toque, mas um toque mais profundo, assim. Sensibilidade tátil preservada e simétrica, e maior sensibilidade ao frio em teste de temperatura. Então, no frio, ela tinha uma sensibilidade diferente em relação ao outro membro. Os pulsos distais eram palpáveis e simétricos, e no exame de coluna lombar não tem nenhuma alteração significativa. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de fazer exame de coluna lombar. Todo paciente que chega com queixa de dor em membros inferiores, porque não é incomum ter alguma alteração lombar causando essa dor e isso passa despercebido, né? Então, eu sempre excluo qualquer patologia ali de coluna lombar que possa estar contribuindo para a queixa do paciente. E seguir a distribuição de algum nervo, algum dermátomo? Não segui. É uma dor em panturrilha difusa, assim. Bem região de panturrilha onde teve trombose mesmo. Tá. Não seguia nenhum dermátomo. Mas não parecia uma síndrome de dor complexa, né? Porque não tinha outras Também não parecia. Não, na hora não chamou atenção isso, não. Então ficou ali naquele diagnóstico ainda meio sombrio, né? O que seria. No ultrassom dela, que ela tinha levado, tinha sinal de trombose parcial antiga em veia femoral comum, superficial hipoplítea, e insuficiência venosa profunda femoropoplítea podal. E aí, por conta disso tudo, eu levantei a hipótese de uma neuropatia periférica induzida por síndrome de dor pós-trombose, né? Não sei se vocês têm alguma outra hipótese diagnóstica aí que a gente poderia levantar nesse caso. Alguma outra causa de dor? Alguém aí também que está participando? Considerando o evento, né? Não ter simetria, não ser diabética, não ter, né, história de alcoolismo, não ter nenhuma outra coisa, e ter um evento diagnosticado, né? Neuropatia periférica, né? Uhum. E assim, não igual, né, Cecília, a gente estava conversando, não foi uma trombose pós-Covid, né? Que também é uma coisa que tem aparecido cada vez mais no consultório. Ela não era diabética, ela não tinha alteração de terapia. Então ficou uma hipótese, eu acho, que por conta dessa síndrome de dor pós-trombose, sabe? Então a síndrome de dor pós-trombose ali, pelo que depois a gente vai pesquisando, ela é comum ali entre os 6 a 2 anos pós-trombose, né? Mais comum em pacientes acima de 65 anos e tem algumas características que predispõem, como tromboses em grandes vasos e vasos mais profundos, e ela teve, né? Em veia femoral comum, superficial e hipoplítea. Agora, o que é estranho é que foi depois de 4 anos que ela começou com essa dor. 3 ou 4 anos. Deixa eu ver aqui. Bastante tempo, 4 anos. No último, antes de 4 anos ela começou com a dor. E isso foi piorando. Então essa dor foi piorando.
Ela é uma vascular sistêmica, né, até. Aqui com alguns É, eventos mais pronunciados, né, assim. você vê que ela já teve 4 episódios, né? 3 episódios, se eu não me engano, o último até com TEP. Então, é uma paciente vascular mesmo. E aí, qual que foi a conduta, então? Eu iniciei pregabalina para ela, 75 miligramas, uma vez à noite, por 7 dias. Eu gosto de iniciar por 7 dias e depois começar de 12 em 12 horas. Não sei como é que vocês preferem, porque eu acho que eu consigo controlar um pouco o efeito colateral que a pregabalina dá. Às vezes, você começar de 12 em 12 direto, o paciente para muito o tratamento, sabe? Começa ali 1, 2 dias, fala que ficou zonzo, que ficou tonta, vou parar o tratamento. Aí ele para. Então, eu prefiro deixar esses 7 dias inicial e depois aumentar para 12 em 12. Como ela já usava amitriptilina e estava usando de 12 em 12, eu preferi jogar tudo para a noite. Então, amitriptilina 50 miligramas à noite. E, conversando, tá tapetado, mas é tapentadol que eu Eu comecei ia para ela. perguntar o que era, mas depois eu imaginei que era tapentadol. E emplastro de lidocaína tópica, mais pirona 1 grama, tá? Que eu deixei ali. Poderia ter deixado alguma outra droga de resgate, vocês acham, ali no lugar? Eu acho que você fez essa mudança toda na primeira prescrição? Foi na primeira vez já. Não, acho que não. Você Eu acho revendo, até que né? você evoluiu bem. Eu Foi na até primeira. começo com menos pregabalina, dada a Mas, idade, que ela às tem vezes 50, 50. às vezes eu começo com 50 à noite, porque 75 Uhum, os pacientes de mais idade não toleram muito, assim. Às vezes Mas até acho que uhum. ele 50. pensa, como ela já usava outras, né? Usava 2 opioides mais, né? Já estava bem acostumada, É, né? mas não foi nem por isso, sabe o que eu pensei? Como ela iria comprar, eu comprar uma caixa de 50, depois comprar outra caixa de 75, eu acho mais fácil ele já comprar uma só. E já depois de 7 dias, ir tomando de 12 em 12, do que aumentar, sabe? Ainda mais que é um paciente que... Eu conversei com ela falou que daria para comprar algumas medicações, não teria problema. Por isso que a gente passou. Mas, como é um paciente do Sistema Único de Saúde, não são todos que têm condição de comprar, né? Mas essa tinha um pouco e acabou que eu preferi passar para ela o emplastro de lidocaína tópico, né? Transdérmico, e o tapentadol. E de exame eu solicitei a eletroneuromiografia de membros inferiores e uma ressonância de coluna lombar, com retorno em 3 meses. Tá? Mesmo para excluir também outras causas, né? Sim, porque eu acho importante, né? A gente, tudo bem que a gente tem uma hipótese diagnóstica, no exame físico não mostrou nenhuma alteração ali que chamava atenção, mas eu acho que para a gente ter uma segurança maior, excluir, vale a pena a gente pedir alguns exames complementares. E ela tinha chegado só com Doppler, não tinha mais nenhum outro exame. E no primeiro retorno ela teve uma melhora parcial de 30% e já queixou dificuldade de comprar, que estava ficando caro. E aí eu troquei o tapentadol por metadona, 5 miligramas de 12 em 12, que aí ela conseguiria comprar com preço menor, né? E suspendi o uso de emplastro de lidocaína para ela. Então, já numa outra retorno que ela teve necessidade de ajustar a dose de metadona para 10 miligramas de 12 em 12, e aí manteve as outras medicações. Vocês trocariam por alguma outra medicação? O tapentadol? É isso, o tapentadol e emplastro de lidocaína. Não. Eu acho que, pensando em dor neuropática, né, as medicações de primeira linha, com evidência, assim, a gente não pode deixar de prescrever, acho que é gabapentinoide e antidepressivo, né, dual ou tricíclico. Claro que na medida da tolerância da paciente, comorbidades, então ela já estava. Você prescreveu pregabalina e amitriptilina. Agora, você tem que controlar a dor dela, né? Pelo menos essa fase inicial, e acho que às vezes você tem que lançar mão de opioide mesmo.
E tramadol não estava fazendo efeito, né? Estava pouco efeito, a gente tem que potencializar. Tapentadol, num paciente que não tem condições, não adianta também você ficar aumentando, porque dá para você prescrever 150, aumentar para 200, que talvez num paciente com poder aquisitivo melhor, talvez eu faria isso. Mas eu acho que eu faria exatamente isso, trocar pela metadona, que você acaba pegando receptores NMDA, né? E você consegue cobrir melhor aí o componente de dor neuropática do paciente. Acho que eu faria exatamente igual. Talvez acho que eu aumentaria um pouco mais light a metadona, eu passaria de 5 para 8 em 8, ao invés de 10 de 12 em 12, que eu fico com um pouquinho de receio, principalmente para a idade do paciente, mas acho que eu faria igual. O emplastro só de lidocaína, como ela tinha região na panturrilha, acho que fica até meio inviável, né? Ela tem que gastar 2 ou 3, aí acaba ficando caro mesmo. Talvez eu mandaria manipular um creme de lidocaína, acho que fica mais fácil até de usar, o que também não é muito barato, né? Uhum. E você manipula só com lidocaína ou você acrescenta algum outro? Eu acrescento a mitriptilina. Lidocaína eu faço até 7% e a mitriptilina 5%. E às vezes eu acrescento mentol também, a 3%, se não tem nenhuma escara, não tem nada, porque às vezes se tiver alguma lesão de pele, arde, né? Uhum. E o mentol é interessante que ele dá um poder, ele dá uma sensação de gelo, né? Ali melhora. O que eu peço às vezes é para, se tiver melhora com frio, colocar mentol, se tiver melhora com calor, eu acrescento capsaicina. E você manda manipular? Eu mando manipular também. Junto? A quantos por cento? A 0,0025. Então, é só para aquele efeito de calor, para melhorar, não é o efeito terapêutico ali da capsaicina, sabe? É só para aquela sensação, porque tem paciente que com frio, quando você passa alguma coisa fria, ele piora a dor. A única Então, coisa só para ruim deixar é aquele que depois creme... você tem que orientar o paciente a lavar bastante a mão depois que manipular, né? Porque às vezes ele esquece e põe no olho, e acaba, no nariz, e acaba ardendo, né? Então, isso que eu acho um pouco ruim da capsaicina em apresentação creme, que é o que a gente tem disponível aqui. Eu Falo até geralmente para eu peço... eles colocarem luva, sabe? Para passar. Ah, é? É. Que é pouquinho, né? 0,025 é bem pouquinho. Mas passa no olhinho. 0,25. Arde. Você tem alguma outra coisa? Eu naquela hora que eu falei até que eu começaria com a metadona, né? E aí a prova que a gente não conhecia o caso antes. Porque pensando num paciente SUS, assim, eu já fico, não penso muito no tapentadol, sabe? Eu vou direcionando numas drogas que o paciente, que seja acessível, né? Que a aderência já vai ser melhor, na verdade. Porque eu acho que na verdade, eles às vezes vêm na consulta e eles acreditam que naquela consulta a gente vai fazer alguma coisa que em uma semana ele para de tomar medicação. Então, às vezes, quando ele fala que ele pode comprar, ele faz uma projeção para 15 dias, para um mês, e aí quando de fato tem uma coisa que é mais prolongada ou indeterminada, como muitos tratamentos, principalmente de dor neuropática, né? Até porque você demora um pouco para atingir a dose da medicação, depois você mantém por um tempo para ele tratar uma infecção ou fazer uma reabilitação, e só depois que você vai reduzir. Então, a nossa projeção é período indeterminado, né? É meses. Então, aí, quando ele começa a dizer que ele vai, não, vou pagar, é porque ele pensa que ele está tratando uma amidalite, uma sinusite, né? E é muito diferente, né? Então, a gente, às vezes, faz um planejamento, e isso que é interessante até, né? Que o nosso planejamento, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas não é igual? Não, não é igual. Às vezes, de uma consulta para outra, você tem que mudar a prescrição, né? Rever alguma coisa, alguma modificação, alguma adaptação, né? Então, é isso. Sim, essa questão mesmo. Em caso de paciente tivesse uma condição financeira, seria um caso que vocês usariam, por exemplo, a buprenorfina? Eu acho que não. Também com essa dor intensa, assim, com característica neuropática, e com essa coisa de dormir mal, de não conseguir dormir à noite.
Acho que eu tentar. Eu pensando em dor neuropática, eu não costumo usar buprenorfina, não, para dor neuropática. Acho que assim, com o que a gente vê de paciente, né, com alguma questão vascular, ferida, né? Eu gosto muito de acompanhar paciente com ferida, então é uma dor muito intensa, né? Muito É uma dor intensa. muito intensa, ela não necessariamente contínua. Então, acho que isso às vezes até aquilo que às vezes a Aline falou, às vezes você dividir em 8 em 8, ou você fazer uma dose X de manhã, uma dose 2X à noite, né? Compõe um pouco melhor, né? Então, acho interessante. Agora, tem que ficar muito atenta também nesses pacientes vasculopatas é a função renal, né? Sim. Sim. Então, tomar cuidado com os gabapentinoides, que tem que ajustar a dose, alguns opioides, então, de repente, Alguns pensar no opioides, resgate com morfina, ou mesmo a codeína que estava sendo usada, tem que tomar bastante cuidado se o paciente for renal, né? E aí ele colocou a metadona, tá tranquilo. Melhor. Então, vamos lá. Aí, dia 12/1. Dia 1/2, ela voltou no ambulatório e relatou a melhora de 80% da dor. Não tinha efeito colateral, não tinha constipação. Sempre gosto de perguntar quando eu entro com um opioide, constipação e algum efeito colateral, né? Náusea, vômito. Tem pacientes que com a metadona começa a ter algumas alucinações, eu já tive bastante caso. Mas ela não teve nada e eu mantive o tratamento. E aí ela voltou depois de 2 meses, com a melhora de 70% da dor e estava feliz com o tratamento, tranquilo. Só que aí nada é tão bom, né? Que nunca mantém sempre bem assim. E aí depois de 2 meses, ela teve uma piora importante dos sintomas, não associado a nada, tá? Com EVN de 8, aquele que ela estava da parte inicial, que ela teve a primeira consulta, diz ela que a dor estava igual da primeira consulta, e teve uma alteração de cor no pé, de membro inferior esquerdo, com edema. Nossa. E aí, ao exame, ela tinha um edema de 2 cruzes em 4, com uma pouca diferença assim, de temperatura, sabe? Mas ao toque que deu pra gente perceber. Não foi medido com câmera de termografia, nada disso. Foi ao toque ali, a gente achou que estava um pouquinho mais, com a temperatura um pouco mais aumentada, esse pé com edema. O tempo de perfusão estava bom, os pulsos palpáveis também. E aí já começa a ficar um pouquinho mais preocupante, né? Então a gente já começa a pensar em alguns diagnósticos diferenciais aqui. Será que ela poderia estar fazendo uma síndrome de dor complexa regional? Depois de tanto tempo assim, começou o tratamento? Foi uma hipótese que eu levantei, não sei o que vocês acham aí. Eu pensaria nisso, pelas alterações que ela tem aí concomitante, né, com a dor. Ela não tinha nenhuma alteração autonômica tão importante, mas eu também é uma hipótese que a gente levantou, que ela está começando uma síndrome de dor complexa regional. Então foi aumentada a pregabalina dela para 150, de 12 em 12. E a metadona eu aumentei 10 miligramas manhã, 5 miligramas tarde e 10 miligramas à noite. Então eu acrescentei num período da tarde 5 miligramas. E aí já propus um bloqueio simpático lombar já. Tá? Breno, para ela. Oi. Tá perguntando aqui se o tratamento dela foi exclusivamente medicamentoso ou se ela fez fisioterapia e exercício, a Giulia. Ela fazia hidroginástica, que diz ela que gostava de fazer e ajudava ela. Ela fazia fisioterapia e hidroginástica de atividade física. Ela não caminhava, não fazia nenhuma atividade aeróbica, assim, mas hidroginástica ela fazia. Ela estava até sem fazer hidroginástica, porque foi no final do ano que acabou, fechou um monte de coisa ali, mas antes ela fazia hidroginástica. Então ela fazia acompanhamento, sim. Alguma coisa que chama atenção, vocês? Você otimizou a medicação e não melhorou quando você aumentou a dosagem?
Ou Não melhorou melhorou. um pouco? Não. E E uma eu dose bem achei que ela estava... significativa. eu achei que ela podia estar fazendo assim de dor complexo regional, sabe? Então eu já entrei meio que fundei um pouquinho a mão aí. Porque voltou com a mesma queixa que ela estava na primeira consulta, com a dor importantíssima, muita dor e muito queixosa. E a E medicação super otimizada, né? esse Eu aqui foi pensaria. aumentado nessa consulta, né? Nessa consulta dela que eu aumentei. E aí você já pensou na realização do Eu já bloqueio, aumentei e já propus de fazer já o bloqueio. cogitando, né? Aí Já até cogitando a fazer. hipótese, porque se você pensar na síndrome de dor pós-trombose, pode dar um edema? Pode dar, mas ao meu ver seria antes, né? Não demoraria tanto tempo para ter um edema. Porque a síndrome de dor pós-trombose, o que você tem? Você tem um aumento de pressão dos seus leitos capilares ali. Esse aumento de pressão ele faz uma transsudação de líquido e de células maiores. Isso aí vai causar um pouco de fibrose e causa hipóxia, que geraria dor, sabe? E aí você tem edema associado, você tem úlcera que pode aparecer junto ali também. Então, ela não tinha úlcera, o edema dela não era, foi aparecer depois de muito tempo. Então eu pensei mais em uma síndrome de dor complexo regional do que uma complicação da síndrome de dor pós-trombose, do que um sintoma de síndrome de dor pós-trombose, né? Então, eu fiquei meio na dúvida, para falar a verdade. Um caso um pouco difícil ali da gente, né? Então, eu preferi já tratar como se fosse uma síndrome de dor complexo regional. Fora que acompanhando com vascular também, fazendo xarelto e tal, não seria um novo evento, né? Então, é isso. Mas a dor, a alteração de cor dela era no pé, não era em panturrilha. Era no pé. O edema dela, a queixa de edema dela era tornozelo e pé. História de trombose de eventos repetidos, né? Então, mas era uma coisa que é bom excluir, né? Também. E você chegou a repetir Doppler? Não cheguei a repetir dor. Mas era uma coisa que poderia pensar em excluir, sim. Era uma trombose bem de tornozelo e pé, sabe? Tornozelo e pé. Uma trombose. Era um edema bem de tornozelo e pé ali. Então, 2 cruzes em 4, assim. Então, uma coisa meio inicial. Recentemente, tem uma paciente falcêmica que a gente acompanha, que ela é cheia de osteonecrose, né? E aí ela tem osteonecrose, na verdade, no corpo, sabe assim? E aí o que acontece? Ela volta e ela sempre tem dor articular, até porque na articulação tem, né, ossos longos e tal. Tornozelo ela tem na tíbia, necrose, e aí ela sempre tinha uma dor no tornozelo, e sempre tem. Aí um dia ela me ligou, ela falou, a minha dor tá diferente. Aí eu falei, tá diferente como? Ela não conseguia me explicar. E aí ela mandou uma foto, um pouquinho inchado. Cara, tinha uma trombose de tibial ali. E ela, tudo bem que o INR dela, ela usa Marevan, não tem como comprar uma outra medicação. Quando ela chegou no hospital, o INR dela estava fora do alvo. Então, assim, falsifica. E ela já tinha. E TEP também, fez um TEP menor do que das outras vezes, mas foi o 5º TEP e trombose de tibial. Cara, não dá para confiar, né? Porque são os doentes que são muito. Porque é uma inflamação crônica, né? O endotélio enquanto órgão, né? Então, aqui é uma inflamação crônica, né? Então, uma sinalização persistente, é muito difícil, né? E aí tem de tudo mesmo, né? Sim. E aí, isso foi dia 21/6. Então, do dia 18 olha para vocês terem ideia como é que ela demorou, né? 21/6, ela foi voltar no dia 16/3, porque o procedimento não estava sendo liberado. E ela conseguiu voltar depois de muito tempo.
manteve a mesma dor, e aí eu aumentei a metadona dela para 10 miligramas de 8 em 8 horas e não mexi nas outras medicações. E aí tinha que esperar liberar o bloqueio, não adianta, não tinha... Aí a gente consegue chorar um pouquinho lá, né, e tentar Ela agilizar um ficou o tempo pouco, todo com dor? Com o aquela tempo dor, todo se com dor, com remediou? aquela dor. Mas aí, assim, nesse meio do caminho, né, que, tipo, aí nem suspendeu, né, o xarelto nem nada, nem reconduziu, porque ainda não tinha autorizado, né? Então, aí Não, até autorizar. Mas nesse meio tempo, você tem como, sei lá, fazer um BSV para dar uma abrandada. Às vezes também não é uma consegue. boa opção. Mas é uma boa opção a gente pensar em algum outro paciente, assim, alguma outras situações, né? O BSV seria uma excelente opção, né? Porque aí, nesse contexto, às vezes, até você botar a morfina como resgate, a metadona regular, a morfina resgate, mas assim, eles vão entrando num desespero tão grande, né? Que às Uhum, vezes eles quase tomam os dois regulares, né? sim. Então, aí, às vezes, eu penso no BSV não pensando que ele vai tirar a pessoa do bloqueio simpático, mas talvez oferecer alguma outra coisa nesse período de espera aflitiva, quando você não tem, você não sabe exatamente prazo, né? Uhum. E aí o BSV, Cecília, você prefere fazer ele sequenciado ou você prefere fazer ele por dias consecutivos, assim? O que eu faço, quando no hospital público que eu trabalho, eles têm uns protocolos, mas no outro hospital que eu trabalho, privado, como eu tenho contato direto com o paciente, com o WhatsApp e fala e tal, eu vejo, o meu planejamento é todo dose e resposta, assim. O que eu faço, respondeu ou não respondeu? Eu vou repetir, eu não vou repetir, você teve benefício, um benefício de pelo menos 50%, claro que a gente espera 70%, 80% de benefício, né? Mas se você teve algum benefício que te fez dormir melhor, né, que às vezes você não consegue quantificar, né? Ela está persistindo, né? Uma dor, intensidade 8, 10, aí ela não dorme, e aí você, de repente, conseguiu dormir, ela não quantificou, mas melhorou um pouco a vida, eu repito, né? Uhum. Mas no hospital público que eu trabalho, acaba que, dependendo do paciente, alguns procedimentos são feitos 2 vezes, ou dependendo um pouco mais, tem um benefício muito grande, muda muito a história natural, mas faz dessa forma, porque, na verdade, a gente não tem como fazer o sequencial tantas vezes no mesmo paciente, porque tem fila de espera, né? Então, a gente acaba mudando um pouco o planejamento, mas na minha vida, assim, fora, eu vou fazer, até porque se eu vou pedir um convênio, vai demorar também, então tudo você tem que justificar, fazer um testamento da sua vida, da vida do doente, dos seus filhos, né? E, às vezes, para justificar coisa que não é nem material, né? Uhum. É uma medicação que tem. Mas, enfim, Sim. é isso. Em alguns hospitais você não pode fazer em unidade, no quarto, ou, né, você tem que fazer em centro cirúrgico ou numa unidade fechada, infusão contínua de alguma coisa. Então, dependendo do local, tem que pensar tudo isso, né? O BSV eu acho ele fantástico, né? Porque é aquilo que você falou, às vezes ele melhora o humor da pessoa. Dormiu melhor, melhora o humor, apesar da dor às vezes permanecer a mesma, ela se sente melhor, né? Então é uma boa opção aqui. Você faria com lidocaína e ketamina? Faria. Você faria alguma coisa diferente, Aline, nesse meio termo que ela ficou sem fazer nada, se fosse algum outro paciente ou esse mesmo? Eu acho que não tem muita opção, né? Porque o tratamento conservador já estava otimizado. Eu acho que um BSV mesmo, ou mesmo uma infusão contínua de ketamina por alguns dias. Uhum. Eu acho que seria uma interessante aqui para ela. No dia 29, a gente conseguiu realizar o bloqueio simpático lombar dela. Então demorou bastante tempo, mas a gente conseguiu. Lembrando que tem que suspender o xarelto dela, né, 72 horas antes, para a gente poder fazer o procedimento. E após o procedimento, quando ela teve o retorno, ela permaneceu 5 dias sem dor e com retorno da mesma intensidade. A Karen, a Karen está perguntando se já pensou em eletrodo medular.
Cara, então, o eletrodo medular seria uma boa indicação, mas, ao meu ver, teria alguns passos antes do eletrodo medular, né? É uma terapia interessante ali, se você pensando em uma dor crônica neuropática e você pensando numa síndrome de dor complexa regional, mas seria uma terapia mais futura, que eu penso para ela, caso ela não respondesse ao tratamento clínico otimizado, a tratamento não medicamentoso, como fisioterapia, né, que ela vinha fazendo, e não respondesse aos tratamentos intervencionistas menos invasivos. Aí eu pensaria em eletrodo, não sei você, Cecília e Aline. Sim, acho que seria uma próxima etapa, né? Pela questão do custo, pela questão de ser um tratamento mais invasivo, né? Acho que pensaria assim, mas se fosse refratário, por exemplo, ao simpático lombar, uma próxima etapa. Você também, Cecília? Sim. Então, eu também pensaria assim. Então, foi realizado o simpático lombar dela. Você vê nessa segunda imagem aqui que teve que reposicionar a agulha, né? Primeiro pegou um músculo. Mas o primeiro, eu gosto de fazer o bloqueio teste, tá? E aí eu faço uma punção em um nível só, geralmente em L3, para fazer o teste. E ela ficou 5 dias sem dor, mas depois voltou a mesma dor, tá? Ficou 5 dias, ela falou que parecia que estava, assim, super feliz. Diz ela que conseguia andar, conseguia tudo super feliz. Mas 5 dias e voltou tudo de novo. E aí? Fariam uma fenolizaria, já que não faria uma denervação química? O que vocês É um teste preferiam usar, se positivo, fosse né? isso? Teve melhora de 100%? Teve melhora por 5 dias. Nossa, que espetáculo. Sim, né? Eu confesso que eu com fenol e tal, claro que a gente pensando em SUS, né, conseguir radiofrequência é difícil, mas por essa questão da dispersão, eu sou menos inibida para fazer fenol do hipogástrico para baixo. Porque basta uma história para mim de algum déficit motor. Eu nem vi a pessoa fazer, eu já acho que já vai acontecer comigo. Mas assim, é uma coisa que às vezes a pessoa botou aquela agulha, não observou a dispersão do contraste, injetou, aí foi o fenol para o forame, mas aí aconteceu com a pessoa, eu já acho que tudo bem, ela fez tudo direito, ela fez o teste direito, eu já fico, ai meu Deus. Aí eu passo um período sem fazer, do simpático para cima com fenol, né, do simpático lombar, do lombar para cima com fenol, porque eu já acho que vai acontecer comigo. Mas hipogástrico para baixo, hipogástrico, né, ganglio ímpar, aí eu já, nossa, fico muito mais à vontade. Mas quando eu vejo essa imagenzinha do forame e eu lembro, assim, aí, mas assim, claro, o SUS a gente tenta fazer, às vezes, enfim, tem lugar que não tem nem o fenol para fazer, né? Então a gente compra e leva, né? Então... Vocês percebem aqui nessa segunda imagem, como que pegou músculo, né? Foi a primeira imagem que o contraste apareceu. Aí quando joga em AP, dá para ver muito bem, né? Que ele pegou um músculo aqui. E aí teve que reposicionar a agulha um pouco mais anterior ali do corpo vertebral, e aí ele fez a imagem bonitinha ali do contraste. Eu não gosto de fazer radiofrequência térmica ablativa em bloqueio de gânglio simpático, sabe? Eu não sei, se eu não tenho na verdade, eu não tenho uma vivência com isso, não. Mas quando um bloqueio do bulbo do gânglio simpático, ele não é uma coisa tão bem localizada, né? Ele tem um pouco de variação, ele está um pouco ali com algumas variações, eu prefiro fazer a denervação química. E eu uso fenol glicerinado, 7%, para simpático, para gânglio simpático. Não sei se vocês fazem denervação radiofrequência térmica ablativa para gânglio simpático, mas eu não sei, não vejo tanta... para hipogástrico fica muito complicado, né? Mas quando você tem mais ou menos uma linha para seguir, né?
dá para você ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. A participação especial da... Aqui, 10 minutos antes do ao vivo, estava complicado também conseguir. Tentei, mas ela veio atrás de mim, bateu na porta, eu falei, ela vai bater na porta o tempo todo. Mas eu acho assim, claro que quando é, por exemplo, hipogástrico, aí não dá, é um plexo, né? Então não vai rolar radiofrequência, você vai ficar espada ali de Jedi, não dá, né? Mas quando você, teoricamente, você tem uma cadeia, né? Splanchnic, uma coisa que, né? Que você tem uma linha mais ou menos para seguir, né? E não uma rede, né? A rede, o líquido, nossa, muito superior, né? Mas às vezes você pode ter uma coisa dar uma benzidinha, entendeu? Então, fenol. Então... Com fenol, né? Nesse caso... Fazer o que é viável também, né? Com as armas que a gente tem, enfim, nenhum demérito. Sim. E aqui é a imagem da denervação dela, que foi feita semana passada agora, dia 12/5. Quando é denervação, eu gosto de pegar os 3 níveis. Quando é o teste, eu faço em um só. Não sei se é assim que vocês fazem. Não dá para você jogar um volumão, né? Então você vai ter que ser mais seletivo. Eu gosto de ser mais seletivo e gosto de fazer os 3 níveis. L2, L3, L4. Então, acho que assim eu consigo controlar melhor o volume de fenol também que eu uso. Claro. Né? Sim. A dispersão, controlar o volume. Mas há quem jogue em um nível só, mas eu não gosto. Eu também não. Bonitinho. Ficou lindo. Breno, confessa, isso foi do livro. Cadê o seu nome na Escopia? Ó, mas é a mesma, ó. Aqui, ó, GE. Então, é isso. Eu não recebi essa paciente ainda, né? Foi semana passada, deve voltar ao ambulatório. Foi agora? Tá. Foi agora que eu fiz. Então, assim... outra discussão de caso clínico para ele contar. Mas eu acho que o que a gente pode pensar agora? Vamos supor que ela fique bem, né? Vocês esperam algum tempo para diminuir a medicação, geralmente? Mantém a medicação dela? O que A vocês primeira fazem? coisa que eu reduzo é opioide. Sim. Né? Sem dúvida. Assim, acho que a metadona eu já começaria reduzindo, assim, já ia, claro, devagar, porque ela está usando faz muito tempo. Então você tem que também tomar cuidado com a abstinência. Então você vai aos pouquinhos, né? Mesmo. A primeira coisa que eu tiraria é metadona, daí. Claro, diminuindo, né? Mesmo porque agora ela sem dor, ela é muito mais propensa a ter efeito colateral. Sim. Né? Mas não dá para você tirar de uma vez. Então, acho que agora vai reduzindo. E o resto, assim, gabapentinoide, tricíclico, eu deixo pelo menos por uns 2 meses. Eu também, até porque dá uma modulada no humor também, então... Sim. Ela estava com aquele problema de sono, aquilo tudo, né? Então, acho que eu começaria tirando a parte do dia, né? Vendo as atividades que ela consegue compor, as atividades, e a físio, a hidroginástica, reduzindo a medicação, e eu acho que eu deixaria da noite para tirar depois. Né? Geralmente, como eu faço. Por último, seria por último. Acho que o opioide é minha prioridade, de tirar sempre nos pacientes. Quando é possível, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, você usou outro método, né? Para aliviar a dor. E vamos supor que se ela volte a dor dela daqui a uns, sei lá, dure uns 3 meses, repetiriam o fenol ou já pensariam igual a Karen Tan ali colocou no comentário, já passar para alguma outra terapia, um eletrodo? Pensando que esse paciente é SUS, é difícil, mas vamos supor que é um paciente completo, né? Que a gente possa fazer o que quiser nele. Eu acho assim, tem a facilidade técnica de você... Foi uma coisa fácil de você fazer. Se ela ficou muito bem, se ela gostou disso, se o resultado foi bom. E eu conversaria com a equipe que mexe no Xarelto. Porque o eletrodo medular, aí como sabe? Então, todas essas coisas eu acho que tem que acho que toda decisão, até porque, né, a gente acaba fazendo uma atividade de apoio, apesar de muitas vezes a gente ficar com o doente
praticamente o doente vindo muito mais na gente do que no cardiologista, do que... a gente pega muita coisa com polifarmácia e doentes muito complexos, né? Então, a gente dividir até essa decisão com colegas que trabalham nas outras partes, né? Alguém prescreveu antipertensivo para ela, né? Alguém prescreveu o xarelto. Então, assim, acho que a gente dividir com essas pessoas é bom, né? Para a gente poder programar. E se ela gostasse, fosse tecnicamente fácil de fazer, porque às vezes você pega um paciente que é super obeso e você conseguir aquele posicionamento, ou alteração de coluna, alterações degenerativas, um posicionamento horroroso, e você sua pra caramba, é um bloqueio difícil de fazer. Aí, acho que assim, dependendo, né? Repetiria, ou não, ou então não foi uma coisa tão eficaz, acho que eu partiria para outra. Eu não insistiria numa coisa que não... Mas... Até porque às vezes a gente consegue ir desensibilizando ela, né? Exato. Desensibilizando e tratando e diminuindo ali a dor e consegue controlar com medicação. Exato. E já evita o implante de um dispositivo ali que ficaria, pelo menos, teria que trocar aí depende do seu dispositivo, 7 ou... Depende, né? Do qual modelo coloca. Mas tem isso tudo também. Paciente usando anticoagulante, igual você falou, né? Vai ter um implante peridural, provavelmente. É um pouco complicado. Você vê que é um caso, eu achei bem interessante, é um caso que não é tão comum de aparecer, né, em consultório ou em... Não, para falar a verdade, eu nunca tive um caso parecido de síndrome pós-trombose, assim, que eu tenha pensado em dor neuropática, que tinha, ao menos, parecido com dor neuropática, por exemplo. Eu acho que eu tenho um viés aqui, porque os vasculares me encaminham bastante, viu? Qualquer alteração, assim, eles me encaminham. Então eu não é muito comum, mas eu tenho uns 3 casos, para falar a verdade. Eu também vi mais úlcera. Não assim, dor neuropática por trombose especificamente. Todos que eu vi foram úlceras, assim, úlceras que não cicatrizaram, úlceras dolorosas, que acho que com o tempo também, acho que às vezes o colega que está acompanhando está sempre vendo aquela úlcera, ele acha que não dói, né? Porque já está vendo, já está tão acostumado, já faz parte da pele do doente, né? E aquilo é doloroso. A gente tem aquela neuropatia que nem sente. E Cecília, você faz alguma coisa tópica para úlcera ali? Você manipula alguma coisa? Cara, para úlcera, não. Assim, o que eu já fiz foi biológico para úlcera. E aí, então, BMA? Assim, BMA, porque com resultado bom. Para ferida. Eu acabei pegando paciente por escara sacra, né, de Covid, e peguei paciente também por úlcera, né, esses vasculares. Achei interessante. Mas, assim, o que é muito difícil é que o doente tem que manejar várias outras coisas dele, né? Então, assim, ele não quer, às vezes, não quer mudar de dieta, ou tem muita dificuldade, né? Então, todo o tratamento, né, prolongado tem o seu percentual de falha inerente, né? Então, a gente melhora, você tira... Assim, acaba que esses vasculares, muitos, assim, ficam com metadona, né, além de pregabalina, antidepressivo. Aí você fica super feliz que diminuindo, você faz algum procedimento, você começa a diminuir tudo, aí daqui a pouco ele vai, às vezes some 2 meses, some 3 meses, porque está bem, aí ou engorda, ou faz uma infecção, faz uma erisipela, aí descompensa. Então, é uma coisa que é super difícil de tratar. E acho assim, muito legal a gente discutir os casos, até para a gente melhorar a nossa criatividade, nossa quantidade de propostas, né? Porque tem uma hora que a gente fica... caramba, parece que não consegue melhorar, né? A gente não consegue ajudar. E quando a gente discute, assim, a gente vai trocando as ideias e vai aumentando o nosso leque de opções, né? Eu não sei, mas vocês pegaram muito caso de dor por trombose nem pós-Covid que teve? O Covid teve muita trombose, né? Bastante, muito comum. Alguma coisa chamou a atenção de vocês que chegou diferente no consultório em relação à dor neuropática? Dor neuropática, o quê? Mais relacionado à trombose ou relacionado à Covid? Relacionado à trombose, não?
Não, Não, trombose. Não, né? peguei muita Ao Covid sim, né? sim, e dor muscular, né, miofascial. Bizarrice. Muita dor miofascial crônica, né? Muita dor miofascial. E piora de neuropatias também, né? Eu também vi bastante. Sim. Sim. E pelas mas vacinas também. Vacina também. Inclusive, eu Vacina. hoje atendi um paciente lá no hospital público que eu trabalho. Ele tem uma neuropatia e foi depois da AstraZeneca. Mas, é? Só que assim, ele não tinha uma neuropatia diabética. Mas Tá. assim, a gente vê que é um fator de risco, de fato. E ele ainda tem um segundo fator de risco, porque ele bebe muita bebida alcoólica. Então, assim, ele tem 2 fatores de suscetibilidade a complicadores, né? Eu tive várias queixas também de pacientes pós-vacina. Depois que eu tive vacina, eu comecei com dor que eu não tinha antes. E especificamente assim, com a AstraZeneca. Eu não percebi qual que seria. Eu acho que também, porque tem aquela grande coisa, né, dos comentários de trombose, nananã, e aí acho que também os doentes começaram a ficar atentos qual tipo de, né, qual vacina que é a minha, e esse foi exatamente isso, ele tem uma dor neuropática, assim, que não é cutâneo lateral femoral, assim, sabe, mas é um território abaixo, ele não segue desde o início, então ficou uma coisa muito esquisitinha, ele, assim, fecha os olhos, você desenha. Você tenta fazer o exame de novo, é desenhado exatamente onde você fez a marcação, entendeu? Ele não está inventando. Sim. Ele testa, assim, fez eletroneuro e... Tudo normal? Começa lá de baixo, assim? Não, mais ou menos na coxa, assim, na coxa. Mas não vem desde cima, sabe? Então, uma coisa esquisitona. Vocês lembram que eu pedi eletroneuro para esse caso? Estou esperando até hoje. Achei que você ia contar pra gente. Não, mas Hã? Oi? Você botou alguma coisa ali escrita de eletroneuros? Botei, eu pedi no primeiro slide, é lá que eu tinha pedido eletroneuro. Mas você vê como é que se a gente depender de algum exame, principalmente em pacientes que dependem de alguma estrutura para fazer o exame, depende da Secretaria de Saúde, depende de alguma coisa. Se a gente esperar um exame para poder começar a tratar, a gente perde o time, né? Isso é uma coisa bem importante também. Sim, sim. A gente, não, vamos esperar a eletroneurografia, vamos esperar a ressonância. Seria o ideal? Seria, ao meu ver, seria um mundo ideal, mas tem coisas que a gente não pode esperar, e aí a gente perde o time, e se perder o time, talvez numa dor neuropática é complicado, uma síndrome de dor complexa regional é complicado. É o que a gente tem de diagnóstico, né, de dor neuropática. A gente tem a dor neuropática possível, né, a dor neuropática provável e a dor neuropática definida, que é quando a gente tem um diagnóstico de imagem ou laboratorial, no caso do diabetes, que não é sempre que a gente consegue um diagnóstico que confirme a dor neuropática, né? Mas quando já tem a dor neuropática provável, a gente já está autorizado a entrar com medicamento, né? Não tem que esperar o terceiro passo, não, que seja uma biópsia, que seja uma ressonância de coluna, que seja alguma coisa. Quando a gente já está pensando no diagnóstico de dor neuropática, quando ela se torna provável, né? Ou seja, a gente tem as características de dor neuropática, mais a distribuição dermatomérica, mais exames diagnósticos, né? Com sintomas positivos, seja a hiperestesia, a alodínia, ou sintomas negativos, né? Seja a hipoestesia, os sintomas, mesmo a anestesia, a gente já está autorizado a entrar com o tratamento para dor neuropática, né? Não precisa esperar o terceiro passo, não. Né? Para não perder justamente esse time e melhorar aí o prognóstico, né? O tratamento mais eficaz. Aí você começa com sensibilização central e aí fica mais complicado. E a gente já sabe que quando o paciente chega na gente, a gente não é nunca uma porta para o paciente. Muito difícil o paciente procurar um médico de dor, né? Então, ele vem encaminhado de um sub já, que já foi encaminhado de outros médicos,
Então, assim, ele já chega para a gente num estágio muito avançado de dor, né? Ele já chega sensibilizado, ele já chega. É muito difícil pegar uma doença, né? A doença-dor num estágio inicial. Então, você vai demorar mais ainda. Você vai esperar eletroneuro, não vai começar a tratar nunca o paciente, né? O próprio colega te manda, né? Ansioso, querendo me dar uma ideia, me ajuda. Tem alguma coisa mais que posso fazer, né? Então, muitas vezes é o próprio colega que às vezes te liga, né? E te pede alguma coisa, né? Me dá uma luz aí, socorro, né? Então, acho que é isso, é difícil esperar, né? E além de você não piorar o prognóstico, o paciente está com dor, né? Sim. Está tratando um ser humano com dor, né? Não dá para você ficar assim, olha, a gente vai esperar, né, o resultado da ressonância. Não tem condições. Né? Porque até, às vezes, naquele momento, ele já não quer mais saber o diagnóstico. Ele já entendeu, assim, né, que a coisa está complicada. Então, ele quer um posicionamento, né? Então, uma coisa que ajude, de fato. E vocês costumam, a Cecília que trabalha bastante com regenerativa, vocês costumam da parte metabólica mudar alguma coisa nesses pacientes com dor neuropática? Você costuma, Cecília, pedir alguns exames laboratoriais, parte metabólica, parte hormonal? Então, na verdade, geralmente eu converso com quem faz o acompanhamento clínico, né? Então, geralmente já tem um endócrino acompanhando, tem 2 endócrinos amigas minhas, assim, que veem muito isso. Então, é difícil de eu fazer isso eu sozinha. E no doente que está internado também, tem a equipe do hospital que já faz, né? Então, mas assim, eu sempre converso, que aquilo é um tratamento que depende de uma qualidade de material do paciente, né? E de uma recuperação do próprio paciente. Se ele não está pronto para aquilo, você não consegue ter o efeito, né? Já é uma coisa que a gente não tem tanto protocolo, já não é uma coisa que a gente tenha coisas bem estabelecidas, né? Assim, em termos de quanto, qual produto, qual. Então, você não pode expor a uma coisa que não vai ter mais chance de dar certo, né? Então, sobretudo um paciente que né, metabolicamente está desequilibrado, aí não adianta fazer. Não vai ter, né? Não vai ajudar. E você só está expondo a pessoa. Então, é isso. Eu gosto de corrigir bastante alguns... e dosar alguns, com o paciente que chega com dor neuropática, algumas vitaminas, né? B12, vitamina D, vitamina C. É bem interessante a gente dosar e mantendo uns níveis mais terapêuticos, assim. Compensar o diabetes, né, se for o caso. Diabetes, hipotireoidismo, sempre excluir, né? Sempre excluir uma diabetes, um hipotireoidismo. E, eventualmente, agora eles tratam até, às vezes, alguma coisa que esteja limítrofe, né? Porque se tem algum impacto, né, no paciente, faz uma síndrome metabólica, eles ajustam aquilo ali, ainda que esteja num limite, quase ali, um pouco abaixo, não esperaria, mas num doente que não está tendo uma qualidade de melhora, eles até hoje já ajustam, né? Então, tem 2 colegas que fazem isso muito bem, então, quando chega para mim, essa parte já está bem legal. E aí, o pessoal tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma ideia? Alguém quer compartilhar um caso? De repente alguém tem um caso interessante, né? De alguma dor neuropática, alguma coisa? Acho que não tem não. Acho que tá todo mundo tímido hoje. Pós-feriado. Então, na verdade, é um caso que a gente pode
entrar com diagnóstico de síndrome de dor pós-trombose, mas a gente tratou como dor neuropática, né? Esses tem algumas, por exemplo, dor fantasma, essa síndrome de dor pós-trombose, acaba que eles caem no bolo de dor neuropática, né? Sim. Então não tem trabalhos, não tem tantas evidências assim para a gente tratar individualmente. As evidências são para tratamento de dor neuropática, né? Sim. Até tem um diagnóstico, né, de outras dores que não se encaixam, né, em nenhuma existente. No CID-11 que entrou em dor neuropática periférica, tanto na central quanto na periférica, tem outras dores que não se enquadram nem na trigêmeo, nem em neuropatia periférica, nem em nenhuma mais conhecida. Então, acho que permite, pelo tipo de dor, pelas caracteres, né, pela distribuição, respondeu ao tratamento. Acho que isso é importante também, né? Quando você vai tratar um doente, de você saber o que melhorou, o que ele tomou e melhorou. Isso dá um indício muito forte do tipo de dor que melhorou. Se você melhorou anti-inflamatória, você já pensa numa dor mais nociceptiva, né? Ah, tá melhorando com antidepressivo, gabapentinoide, você, né, pensa também mais numa dor neuropática. Então, isso dá um indício bom. E você entrou com tratamento para dor neuropática, ela teve uma melhora inicial de 80% antes da piora. Isso é um forte indício de que a dor era neuropática, apesar de não ser uma dor neuropática clássica. Uhum. Né? Sim. Você vê que ela melhorou e depois teve uma queda, piorou bastante, né? Ela nem sustentou, para falar a verdade, né? E nada impede de ter evoluído para uma síndrome de dor complexa mesmo, porque ela começou a ter alteração trófica, não lembro se colocou, mas não, ela teve alteração mais... Não, né? Um pouco de autonômica e uma edema. Alteração autonômica. Não, e até porque ela já estava medicada, né? Então é bem diferente do doente que não está recebendo nenhuma medicação, né? Às vezes acontece, não vai ter uma coisa totalmente desenhada de livro, porque já está recebendo algum tratamento, né? Então, quando o paciente está otimizado com uma melhora sustentada, assim, de repente piorou, né? Vai falar, alguma coisa mudou, né? Alguma coisa aconteceu, assim, a gente pode realmente estar evoluindo para um outro quadro de dor. Realmente, acho que deve ter evoluído para síndrome de dor complexa mesmo. A Fanny está perguntando se teria como saber o desfecho. Mas tem sim. Acho que a gente podia... Temos que marcar uma próxima discussão. A gente faz um outro caso clínico. Fazer um outro caso e conta o desfecho desse. Acho uma boa, Fanny. Vamos fazer. A gente pode fazer assim. Né? Então, que a gente começa acho que o Breno. A gente começa com o desfecho do Breno e aí a gente começa um outro caso. Aí depois no outro a gente faz o desfecho do outro caso. É para dar o gancho. Mesmo não tendo um desfecho propriamente dito, eu achei interessante esse caso, porque ele é um caso de dor neuropática, de um paciente que pós-trombose, que é difícil, e ainda com uma síndrome de dor complexa regional questionável aí no meio, né? Então ele mistura um monte de coisa ali. E síndrome de dor complexa regional, se você deixa evoluir, deixa passar, não é uma coisa legal não, o paciente evolui muito mal, né? Piora muito, né? Então a gente tem que estar totalmente ali atinado e o tempo inteiro observando isso. Então não deixar passar. Depois de ter evoluído 4 anos depois do evento trombótico, né? 4 anos. Eu tive dor neuropática uma vez na minha vida. Eu fico impressionada das pessoas viverem uma vida assim, né? Com aquela sensação de facada, com a sensação de choque, com a sensação de queimação. É ser muito guerreiro, né? Então é muito difícil, né? O que você teve? Cara, eu quebrei um dente comendo granola.
Só que eu fiquei como se fosse uma neuralgia do trigêmeo, assim, e eu acordei no meio da noite, eu fiz a fratura, mas não, acho que deve ter sido, né, ficou estável, né, e aí eu, de noite, né, que foi o meu café da manhã e tal, fui vivendo, tomei um café, senti um pouquinho de sensibilidade no almoço, né, e mesmo assim, escovando o dente, não percebi nada. E aí, no meio da madrugada, gente, eu acordei com uma facada. Era uma facada aqui. É indescritível. Eu, assim, até conseguia resolver, né? Porque eu tive que tirar tudo. Ele partiu no meio, mas ficou. Então, na verdade, ele quebrou, mas se manteve, né? Então, eu não sentia, né? Então, quando fui escovar o dente, quando passava ali, não sentia nada. E sentia aquilo, falei, meu Deus. E aí, para fazer o tratamento, retirar, né, fazer implante e tudo mais, eu fiquei tomando medicação. Assim, uns 3 dias para eu conseguir ficar bem, né, me alimentar legal e tal. E aí assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como que uma pessoa vive uma vida assim, sabe, gente? Como é, sabe? Então é difícil. Eu tive herpes zoster. E uma coisa, falando em herpes zoster, uma coisa que eu tô vendo, assim, Aumentou muito. muito. Eu vejo Aumentou muito. com o Covid, com a pandemia, aumentou muito o índice de herpes zoster. Paciente e pacientes mais jovens. E sim, meus amigos sabem que eu gosto muito de estudar zoster, né? Então, eles me encaminham bastante. Eu tenho paciente de 18 anos, 27 anos, e aí a gente tem que ter toda, que vale mais uma discussão depois, mas que a gente depois tem que ficar atento para vacinação, porque você teve isso aqui aos 20 anos, cara. O planejamento é que você teve viva até os 80, e aí? Sim. Né? Então, assim, super E falando em zoster, vocês fariam botox nesse paciente, do caso? Já que era uma dor localizada, em panturrilha? Vocês acham que valeria a pena? Cara, a Mari ia falar para fazer botox. Eu, para falar a verdade, eu não tenho experiência de fazer botox, neuropatia periférica, assim, mas... A maioria que eu fiz foi pós-amputação e zoster. Zoster eu fiz principalmente na pandemia, porque os idosos não queriam ir para o hospital para fazer bloqueio, e idoso cheio de comorbidade, eu ficava com medo de fazer no consultório, e aí eu fiz botox. Então, fiz bastante botox para dor neuropática, zoster, né, na verdade, depois daquela fase das vesículas, e para 2 pacientes amputados, assim, acho que ajuda. O que eu acho é que, assim, são doentes crônicos, né? Então, acaba que você vai repetir um procedimento, ou você vai fazer outro procedimento, ou vai mudar a medicação. Então, é uma jornada, né? É o tratamento que vai neuromodulando, né? Você vai usando vias diferentes para você neuromodular o paciente, né? Então, acho que isso é o legal de discutir para... É que eu também penso... numa área extensa, né, fica um pouco meio inviável você fazer botox numa panturrilha inteira. Como é que você vai fazer? Não, e também, assim, nesse caso, bloqueio simpático, como foi uma coisa, um efeito trombótico, assim, na minha cabeça, o bloqueio simpático também funciona legal, assim. Então... Acho que eu não pensaria como uma primeira opção, mas em falha de tratamento, né? Ele assim, vamos tentar outra coisa. Não, eu acho assim, nessa espera da autorização, que o paciente começa a ficar desesperado. Acho que a gente tem que pensar, né, nesses momentos de espera indeterminados. Sim, mas é uma outra coisa que você não teria acesso no sistema de saúde público. Sim. Mas seria uma opção, né? Se a gente não pensasse em sistema único ali, aquele paciente que achar uma outra forma de neuromodular, né? Sim. Talvez ajudaria. Então, acho que é isso, gente. Vamos encerrando. Muito obrigado aí a todos pela Obrigada, foi ótimo. Adorei, Breno. Parabéns. Eu também gostei bastante. Pra gente. Muito bom. Pode deixar. Eu também fiquei curiosa. Obrigado aí para quem participou, né, do nosso discussão de caso clínico. Sempre a gente aprende mais do que tudo essas discussões de caso, né? Muito bom, né? À toa que a gente está sempre discutindo em vários grupos, né?
E isso engrandece muito e a gente aprende muito com os colegas. Queria que vocês fizessem algumas considerações finais aí, Cecília, Aline, e a gente está encerrando. Muito obrigado aí a todo mundo. Sempre agradecer, né, a oportunidade, e acho que para quem está começando, perceber que a gente é cheio de dúvidas, assim, de como conduzir, e acho que essas discussões enriquecem muito, né, porque a gente troca experiências e aprende sempre. Acho que nem sempre o diagnóstico é óbvio. Acho que a intenção também é trazer um caso menos óbvio, que é para também trocar experiências e ver o que cada um faria, tem essas diferenças de condutas. E obrigada pela oportunidade. E acho que se eu puder deixar uma mensagem, assim, acho que o tratamento precoce da dor neuropática é muito importante, assim. Então, acho que quanto mais a gente diagnosticar e ter bem claro, assim, os critérios de diagnóstico e de tratamento, acho que quem tende a ganhar é sempre o paciente. Acho que essa mensagem eu gosto sempre de deixar. E obrigada pela oportunidade, Breno, Cecília, adorei. Obrigada, é sempre bom estar com vocês. Gente, até mais, boa noite. Façam parte aí dos comitês, né? O Comitê de Dor Neuropática aí é um comitê bem interessante, muita discussão. E boa noite a todos, então. Obrigado, Isbeth. Até mais.